Bom dia a todos. Hoje o vídeo é uma conversa, um bate-papo com o João G. Como todo mundo que me conhece sabe, há muito tempo eu estou aí, né, na espiritualidade, estudando, buscando sobre isso que se chamam de iluminação espiritual. E atualmente eu estou no grupo do João G e numa conversa entre a gente, né, veio essa ideia de ter um bate-papo com ele para poder conhecer melhor o trabalho dele, conhecer um pouco da história dele. Então hoje eu vou estar falando com o João Gi sobre ele, sobre a espiritualidade, sobre o que mais aparecer, surgir aqui de assunto. Então, João Gi, bom dia, como vai? Tudo bem? Olá, bom dia, Wanda. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem consigo também? Tudo bem, João. Então, para a gente começar, João, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da tua história, da tua jornada, assim, muito livre, da forma como você quiser falar, tá ok? A palavra é Ok, sua. ok. Obrigado. Eu vou então falar um bocado sobre o que aconteceu comigo. Não é muita novidade, porque o que aconteceu comigo é o que aconteceu consigo e com todo o mundo que está nos grupos espirituais e que está na busca por aquilo que nós somos. O que é que se passa? A consciência chega a um ponto e ela percebe que há mais qualquer coisa para além disto que nos é apresentado, ou seja, eu chamo a isso o despertar da consciência. É quando a consciência começa a perceber há mais qualquer coisa além disto, não é? Isto não chega, não é? Começam a vir as perguntas. E foi o que aconteceu comigo. Eu, quando era muito criança, eu percebi a primeira vez que os meus pais me levaram a uma igreja, eu fiquei deslumbrado com aquilo. Não era como as igrejas na Europa são extraordinárias, é uma coisa, são muito antigas, cheias de coisas grandes, tudo cheias de dourados e altares e santos, e que não foi tanto isso. Claro que isso também, eu era uma criança, mas foi a energia da igreja. Eu senti imenso isso, tive um impacto enorme. Eu, a partir daí, eu fiquei sempre muito ligado a Jesus Cristo e aos ensinamentos de Jesus Cristo. Depois, com o passar do tempo, mas eu tive sempre este despertar. Eu percebi sempre dentro de mim este despertar, esta atração pela, pela espiritualidade. Qualquer coisa para além disto nos era apresentado. Claro que foi sempre uma dificuldade de integrar-me, interagir com o mundo como ele era apresentado. Foi assim, desde criança, apesar de eu ter tirado cursos e casei, fui empresário, tive filhos, tudo, mas foi sempre com um esforço muito grande e sempre com aquela insatisfação cá dentro há mais qualquer coisa. Isso foi, acompanhou a minha vida toda. Eu estive muito ligado à religião católica, logo a partir da adolescência, ensinei catequese, foi... Mas cheguei a um ponto que eu comecei a perceber, não é isto, há mais qualquer coisa. E desliguei-me. Depois, mais tarde, como todos nós, espiritismos e tudo isso, mas sempre com aquilo, não é isto, ainda não é isto, ainda não é isto. Até que um dia, já com uns 55 anos, o meu filho mais velho deu-me um livro, e eu li o livro, que foi uma coisa, foi uma... Aliás, eu peguei no livro, quando chegar quando for para a cama eu leio. Mas depois cheguei à cama e disse, não, estou a ler este, depois quando acabar leio. Mas aquela curiosidade fez-me abrir. Bom, teve um impacto enorme em mim. Eu disse, é isto mesmo, é isto. Andei a minha vida toda buscando. É isto. Foi muito forte isso. E começou aí a sério mesmo. Eu percebi, é como se eu tivesse, a imagem que eu tenho é que eu estava num mar à deriva e de repente encontrei um barco com com um mapa, com gasolina, comida, alimentação, tudo, quer dizer, e com uma bússola e com um mapa a dizer, é para ali o caminho. Agora você vai ter que ir. Eu disse, finalmente eu sei para onde é que vou. E finalmente eu sei que há realmente qualquer coisa para lá e que não é esta loucura que eu cheguei a dizer, com paciência, vai ser assim até ao fim da minha existência. Isto não faz sentido absolutamente nenhum, mas vai ser assim. E não foi. Foi uma coisa extraordinária. E começou aí o meu percurso a virar a atenção para dentro. Eu percebi isto muitíssimo bem. Vi um ou outro mestre na internet a que eu tinha acesso e consegui aprofundar mais um bocado. Mas que um ponto eu percebi, eu tenho que ter alguém que me direcione, que me ajude, que me empurre, que esteja perto de mim e que eu consiga, com a presença dele, eu consiga. E realmente isso aconteceu, e foram 5 anos,
Mas ao fim de um ano e pouco, eu reconheci. Eu tive o reconhecimento daquilo que nós somos, o que se chama o estado de iluminação, que não é isso, porque a iluminação é um, é um percurso, é um caminho também. Nós, depois de reconhecermos aquilo que somos, a iluminação vai acontecendo, nós cada vez vamos, vai acabando mais, acabando mais, acabando mais, e nós vamos tendo acesso cada vez mais ao conhecimento que nós somos. E pronto, e um dia em 2016 eu já estava a fazer satsang, estava a fazer estes encontros com um grupo pequeno, restrito a alguns familiares, meus filhos, alguns amigos dos meus filhos. Eu já estava fazendo isso e, e até que um dia conheci uma pessoa do Brasil e essa pessoa trouxe outra e outra e outra e outra e outra e outra. Pronto, um dia convidaram para ficar. Muito pouco tempo depois eu vim aqui, estive em São Paulo, fiz um retiro em São Paulo, fiz outro em Floripa, fiz muitos satsangs aqui e convidaram-me, João, fica aqui, venha para o Brasil. Por que não, não é? Por que não? Então percebi como é que eu poderia vir, como é que poderia ser, e aqui estou, desde 2017, que foi quando eu fiquei oficialmente aqui, porque isto tudo começou este processo em 2016, e aqui estou e aqui estarei. Tenho um grupo que está com muito amor e está com muita gente que reconheceu, muita gente que sabe aquilo que é, e como vocês sabem, com uma energia extraordinária na direção sempre daquilo que nós somos. Foi isso, foi essa a história toda que aconteceu comigo. E o que Certo. aconteceu com todos nós, é igual para todos. Se não foi a religião católica, foi outra qualquer. Se não foi o espiritismo, se não foi de um lado, foi do outro. Se não foi de um lado, foi do outro. Mas a busca esteve lá. A busca foi sempre. Nós percebemos, há mais qualquer coisa além disto. É preciso uma diferença muito grande, Wanda, entre as pessoas que estão nos grupos espirituais como um modo de vida, como estilo de vida, não é? Porque acreditam que aquilo é que é, são diferentes e tal. É muito diferente isso, e a pessoa que está aqui mesmo por este chamado interior é uma diferença muitíssimo grande, e eu percebo, e muitas vezes alguém entra, eu percebo, não vai ficar muito tempo. Quando o sofrimento emocional começar a desaparecer, vai começar pronto, já não sofro no mundo, eu vou para o mundo outra vez. Mas é muito diferente, quando é o chamado interior, não tem fim, nós levamos isto até ao fim, não é? Porque isto não é nesta dimensão que isto acaba, não é? Esta dimensão é muito transitória ainda, né? Estamos entrando numa outra dimensão, que é a dimensão da consciência e não a dimensão do pensamento. Mas esta dimensão em que o ser humano está é a primeira dimensão em que ele está a seguir a consciência ter entendido eu sou, existo. Então é uma dimensão muito ligada ao pensamento, muito ligada às crenças e a ligação com tudo aquilo que ela vê. Ô, João, Diga. então, eu não sei, né, exatamente que pessoas vão chegar e ver esse vídeo, mas vamos imaginar que pessoas assim que estão muito no início do despertar. E aí, pensando nessas pessoas, eu queria que você falasse um pouco assim, o que é consciência, o que é iluminação espiritual, né? Por que toda essa busca, a que isso nos leva, sabe? Falar Ok, um pouquinho. ok, ok. Eu gostei muito dessa pergunta, porque essa pergunta é uma pergunta que eu próprio a fiz e todo mundo está nisto a faz. O que é isto? Essa pergunta continua. Só quando nós percebemos mesmo aquilo que nós somos e começamos a ir enraizando este conhecimento daquilo que eu sou, é que essa pergunta se começa a dissipar. O que é consciência? A consciência é o que nós somos, é a energia, é a energia, o único real absoluto é essa energia, consciência. Ela, em determinada altura, ela começou-se a manifestar na forma, através da sua dimensão vibracional. Manifestou-se na forma, chamam-lhe o Big Bang, não é? Em determinada altura. Porque se houve uma manifestação na forma, havia qualquer coisa antes, não é? Havia qualquer coisa antes. Aliás, a ciência, eu estudei isso, no colégio e todo mundo estuda isso. O que é que existe para além dos corpos e tudo? É energia, não é? Eu lembro-me quando eu estudei o que é um corpo, é um conjunto de órgãos, o que é um órgão, é um conjunto de tecidos, o tecido é um conjunto de células, a célula é um conjunto de elementos, elementos é um conjunto de átomos, os átomos são um conjunto de neutrões, prótons, eletrões e mais algum anjo, não é? E o que é isso? É energia vibrando, não é? A energia vibrando, e nós somos essa energia. Essa energia é essa energia que está transformando
A forma e a transformação da forma, a evolução da forma, ela é uma consequência da transformação energética da consciência, daquilo que nós realmente somos, porque essa energia, ela sempre vibrou e sempre esteve pulsando e vibrando em determinada altura, ela manifestou-se na forma, a sua vibração permitiu-lhe a manifestação na forma. Nessa manifestação na forma, a consciência começou um processo de transformação através da experiência. No princípio, a experiência é uma experiência não consciente, que é o que acontece com o mineral, com a geosfera, com a biosfera, que é essas plantas e os animais, é uma manifestação não consciente, mas há uma transformação. Ela começa-se a transformar e vai-se manifestando em outras formas, que é o que acontece com um mineral e depois começa-se a manifestar já mais individualizado, já com um princípio e um fim, uma vida com princípio e fim, que é a planta, ou seja, aquela aglomeração, ela tem uma vida própria, ela tem movimento, ela tem, já se alimenta, já tem toda essa, você veja, as plantas estão sempre virando para o sol, sempre, as raízes vão sempre buscando água, e ela mantém sempre vivo aquele corpo. No fundo são neutrões, prótons e eletrões aglomerados de outro jeito, não é? Em função da sua dimensão energética, é isso que está na origem de tudo, é a dimensão energética da consciência, né? Dessa energia que nós chamamos de consciência. Essa energia vai transformando, o animal já está bem mais individualizado, já tem sentidos, tem muito mais sentidos, tem, já vê, já se locomove, já tem uma, uma relação, uma interação entre toda a forma bastante diferente, até que chega ao ponto, começa-se a tornar, começa a amadurecer, a consciência está sempre amadurecendo, porque a forma leva a um amadurecimento, e ela começa, em determinada altura, começa a perceber que existe, e começa a acessar. Ela não evolui, ela transforma no sentido daquilo que ela já é, como uma criança que já tem barba, já está lá, não é? Já está lá, mas ela não é madura o suficiente para acessar a isso. Ou seja, ela tem que amadurecer para acessar a isso. É exatamente uma consciência. Ela começa acessando e em determinada altura ela percebe, eu sou, existo. E começa um processo completamente diferente. Porque ela passa a estar consciente de todas as sensações a que ela está exposta. Porque quando a consciência está no mundo da forma, tal como nós o conhecemos, não é? Ela está exposta a uma dimensão sensorial, a uma dimensão sensitiva. Todas as experiências que você sabe, com os 5 sentidos, que é toda a informação de fora para dentro, mais com o 6º sentido, que é a informação do seu estado interior, que você tem, você percepciona, é o sentido da percepção. Você percepciona os pensamentos, os sentimentos e as emoções. Como é que você sabe que está pensando? Porque percepciona, não tem outro jeito. Porque você percepciona, não é? Então, essa percepção faz com que você perceba o seu estado e você começa a ter acesso às sensações que tudo isso lhe provoca fora e dentro. E tudo provoca-lhe sensações. E então, são essas sensações que vai fazendo com que nós briguemos e não gostamos e queremos mudar. E ela começa em transformação aí, até que chega a um ponto, que é o próximo passo a seguir, o próximo marco a seguir a saber que existe, que é o despertar da consciência, que ela começa a perceber há mais qualquer coisa para além disto, porque uma criança quando nasce fica encantada com na infância, está encantada com tudo o que vê, um mundo mágico, não é? Está encantada com tudo, bolinhas coloridas, carrinhos, isto, aquilo. É tudo uma maravilha, ela está aprendendo com tudo e está encantada com tudo. Na adolescência começa a vir a dor emocional, não é? A não ser crianças que têm infâncias bem conturbadas, não é? Mas o normal não é assim. Ora, o que é que acontece com a consciência? É o mesmo, não é? Ela, no princípio, ela encanta-se com a forma. A forma é um encanto, vai ter coisas, vai fazer isto, vai fazer isto, as sensações agradáveis. Tem sensações desagradáveis, mas está sempre à busca das sensações agradáveis. Sempre na busca da sensação agradável. E aí isso ela começa a, a aprender e começa a criar a crença de que a existência acontece de fora para dentro, que é a sensação que me condiciona, e não é? Sou o que crio. Eu é que crio o pensamento, eu é que crio a história. É uma história criada por mim. As crenças são criadas por mim. Não, esta experiência é boa porque ela traz-me uma boa sensação, esta é má, traz-me uma má sensação. Pronto, e este movimento todo faz com que a consciência
desperte e perceba, espera aí, há mais qualquer coisa para além disto. E começa, a existência toda começa a ser vista de outro jeito, né? Até que ela encontra alguém que lhe diz, não, realmente há mais qualquer coisa para além disto. E começa de que tu não és isso que acreditas que és. Você não é isso que acredita que é. Não sou isto, então não sou uma pessoa. Não, você não é uma pessoa, essa pessoa é criada. Porque você está vendo, se você está vendo, você não pode ser isso. Você não pode ser o que você vê. Você é quem vê, e o que você vê é o que é visto. Há dois. E ela começa a dizer, vira a atenção para dentro, observe. Ela começa a desmontar este teu ilusório, começa a perceber que há uma paz interior e uma alegria aqui dentro, uma quietude, uma paz interior para além daquilo que ela está habituada. Espera aí, tudo o que é sensação era uma experiência que a trazia, e aqui não. Isto está aqui por si só. Então o que é isto? Está aqui por si só. Pois está aqui por si só. Então o que é isto? E ela começa a perceber alto. Há qualquer coisa para além daquilo que eu estou habituado. E começa a perceber que isto é quieto. Começa a perceber que isto é estável. Começa a perceber que isto não está em constante mudança. Ao passo que a imagem que eu tenho de mim e tudo aquilo que eu busco no pensamento e nas experiências está sempre mudando, sempre. Inclusivamente a imagem que eu tenho de mim. O eu é extremamente instável, esse eu. Eu começo a perceber que aqui não, aqui é estável, tudo é estável. E a consciência começa-se a reconhecer como ela, como consciência. Até que chega a um ponto que isto, bof, realmente há um deslizar. E ela percebe, é isto. E isso é o princípio da iluminação espiritual, não é iluminação. A iluminação é um processo, como tudo na forma e tudo na consciência é um processo. Tudo é um processo. Então começa o processo de desidentificação com a forma. Até aqui foi uma identificação com a forma. Agora começa o processo de uma identificação consciente. Ela sempre esteve identificada com a forma, mesmo como mineral e como planta e animal. A consciência era a forma. Aliás, ela tenta sempre a sobrevivência. Sempre, porque ela é a forma. Né? Quando chega aqui, ela é a forma consciente, identifica-se com o corpo, com o nome, com tudo o que ela vê, cria um eu, uma personalidade, um caráter, e tudo isso é uma identificação, tudo isso acontece no pensamento. E ela começa a perceber: espera aí, eu se não pensar, eu sei tudo não pensando. Está aqui tudo não pensando. João, Diga. então, para mim tentar colocar isso de maneira mais simples, a consciência é a energia primordial, é a energia primeira, né? Que está em todas as formas existentes nesse mundo, né? Que é o que Ela constitui. não está em todas as formas. A forma é uma projeção dela. Como seria essa projeção, João? A Assim, consciência, quando ela vibra, não é? E em função da dimensão da vibração, ela cria a forma ou não, porque antes dela se manifestar na forma, a dimensão vibracional dela não permitia a criação da, da forma. Ela, quando vibra em determinada dimensão, ela cria a forma. Ela torna-se, ela torna-se tangível. Ela torna-se objetiva, ela objetiva-se. Ela é subjetiva, mas ela torna-se objetiva. Certo? Ela passa a tomar consciência da sua manifestação. Porque você está consciente de mim, você está consciente do celular, quando você está consciente da mesa, tudo o que acontece. Você tem acesso. E o que é que é? Qual é a essência disso? A essência disso é consciência. É, é a não forma, é o subjetivo, mas simplesmente manifesta, ela fica tangível aos seis sentidos. E você consegue saber de si através de si, através da manifestação de si. Como é que você sabe de uma doença? Através da manifestação dela. Como é que você sabe de energia elétrica? Através da manifestação dela. Eu trabalhei numa empresa de energia de eletricidade, fui lá o responsável comercial, e, e eles mediam a energia elétrica, punham os transformadores, aquilo tudo, e depois mediam para saber como é que estava, naquela estava assim, estava assim. Era através de medições. Porquê? É através da manifestação dela, dos sintomas dela, não é? É como ao vento. Você vê o vento? Não. Como é que você vê o vento? Através da manifestação dele.
as árvores abanam, você sente no rosto, você vê tudo, empurra tudo, vai tudo. Você sabe, está ali o vento, não é? Você sente, mas você vê o vento? Não, não consegue. Você não vê o ar, mas no entanto você sabe que o ar está ali, porque está frio, está isto, está aquilo, e você não vê, mas você sabe através da manifestação. Como é que todo mundo sabe o que é o ar, não é? Como é que sabe o que é o ar? Como? Através da manifestação dele, depois vão lá e veem quais são os elementos que lá estão. É exatamente isso que acontece, não é? O que acontece com a manifestação da consciência. A consciência está manifesta. Ela está manifesta, ela torna-se objetiva, torna-se tangível. O engano não é esse. O engano é quando ela começa a acreditar que ela é isso. Que ela é essa manifestação. E ela passa a aprender-se na manifestação de si, achando que a manifestação de si é ela. E não é. É como você achar que a imagem de um espelho é você. Você não é, você é a origem. Você está em frente ao espelho e você percebe a imagem ali, não é? Você olha para o espelho, você percebe a imagem ali. Você está olhando para o celular e está a ver a sua imagem ali, não é? Mas essa imagem não é você. Ela reflete você, que é muito diferente. É o reflexo de si. E é isso que nós estamos conscientes na forma. É do reflexo da consciência. Quando você reconhece o ser e enraiza-se aqui, você olha para tudo e você sabe interiormente. Você sabe isto interiormente e tudo é visto com consciência. Você não se engana. Você sabe permanentemente que tudo é consciência. Você sabe isso. E você nunca se engana. Por isso é que a mestria funciona, e por isso é que nem toda a gente, mesmo muita gente que reconheceu, não tem a mestria, porque a mestria é exatamente isso. Se você me fizer uma pergunta e eu me enganar às vezes, eu vou-lhe apontar a ilusão, não consigo trazer ninguém a este estado. Mas isso não acontece, porquê? Porque em todo momento, você quando reconhece e se enraiza, você sabe que isto que eu estou vendo não é a consciência, é uma manifestação dela. Ela, quando vibra, ela torna-se tangível. Ela cria os neutrões, prótons e eletrões e eles começam a aglomerar-se, e mais, íons, né? Os íons, e eles começam-se a aglomerar em átomos, os átomos em elementos, os elementos em células, em função da sua dimensão vibracional. Como dizia Einstein, Einstein percebeu muito bem isso, e ele dizia: o líquido, o gasoso e o sólido têm a ver com a dimensão vibracional da consciência. Claro que há muito mais do que isto, e ele sabia isso, muitíssimo bem, não é? Mas ele sabia isso. Tudo este é o princípio, não é? Tudo tem a ver com isso, toda a forma tem a ver com a sua dimensão vibracional. Não é? Ora, a iluminação. A iluminação é quando a consciência percebe. Eu. Pronto. E você percebe a sua dimensão vibracional muda de imenso. É uma sutileza, você percebe a vibração aqui dentro. Você percebe, e o corpo passa a vibrar, passa a pulsar. Você já percebeu isso variedíssimas vezes. A vibração e o pulsar, ele torna-se permanente. Em todo momento, você percebe o pulsar e o vibrar, e você percebe uma paz interior permanente. Você acorda com alegria e adormece com ela. Não é? Ela está permanente. Às vezes é muito forte, às vezes não é tão forte, mas ela é permanente. E o estado de consciência é permanente. Você, quando tem uma sensação, você não se põe a pensar para tirá-la, você percebe-a, deixa estar, fica consciente, ela vai embora. Os pensamentos você não segue, não começa a brigar com eles, a brigar acaba. Tudo isto torna-se muito consciente, ou seja, você passa de um estado de pensamento e de tentar mudar o que está para um estado de consciência do que acontece. Porque você sabe que o que acontece não é você. O que acontece é um reflexo de toda a consciência. Portanto, você sabe isso. Ele deixa de ser agressivo. Quando nós nascemos, 2 anos e meio, 3 anos, começamos a perceber que existimos, o mundo é extremamente hostil. Ele deixa de ser hostil. Você sabe que é uma manifestação, não tem nada, não é isto, eu não sou isto. Não é isto que eu sou. João, e nesse sentido aí do que você está falando, né? Do mundo ser uma projeção da consciência, qual é a relação nossa com o corpo, com essa forma? Nós somos consciência manifesta como corpo, ou nós somos consciência que projetou um corpo e através dele está percebendo o mundo, mas não temos nada a ver com esse corpo ou com o ego que ele forma? Como é que é isso aí, João? Ok.
a nossa relação com o corpo ela é a primeira ilusão. Aliás, toda a ilusão da forma, toda a ilusão, você cria a imagem de si, tudo, porque a primeiro engano e a origem de tudo é eu sou o corpo. Eu sou o corpo. Quando você percebe eu existo, o que é que eu sou? Quando você sabe, a partir dos 2 anos e meio, 3 anos, você percebe eu existo. Até se eu existo, eu tenho que ser alguma coisa. Mas como a consciência vem da ignorância de si, porque antes de saber que existia, ela nem sabia que existia, não é? Nem o animal não sabe que existe, a planta muito menos e o mineral muito menos, não é? Portanto, a consciência começa a perceber que existe e ela não está ignorante de si, ela não sabe o que é consciência. Portanto, ela tem que inventar uma pessoa e ela começa-se a, a ir buscar a sua identidade e a sua noção de ser na experiência, no que ela vê acontecer, no que os outros nos dizem que nós somos e naquilo que eu acredito que os outros acreditam que eu sou. E qual é a primeira coisa que eu vejo sobre mim? É um nome e depois o corpo. Todo mundo me chama João, Joãozinho, João. Eu devo ser o João. E depois João é bonitinho, é isto, eu sou o meu corpo, as minhas mãos, isto, aqui. Há uma identificação muito forte com o corpo. E o corpo, e eu, quando aparece eu, aparece você. Aparece eles, elas, vocês, isto, aparece tudo à volta. Aparece a parede, aparece a porta, aparece a árvore, aparece o cachorro, aparece o gato. Começa a aparecer tudo e eu começo a nomear tudo. Aquilo é o cachorro. E pronto, e começa a identificação. Eu aprendo uma porta, uma cadeira, um móvel, um espelho. Eu começo a aprender esse, essas formas começam todas a ter um nome. Começa tudo a ter um nome. E eu começo a identificar tudo com o nome que eu vou criando. Então, todo o mundo, tudo o que eu percebo, o que eu conheço, tem que ter uma classificação e tem que estar na prateleira, ou seja, porque tudo se torna objetivo, como tudo é objetivo, eu guardo tudo em base de dados, cadeira, isto, eu guardo tudo, se eu não consigo relacionar com as experiências. Quando a experiência acontece, eu tenho que ir buscar tudo o que eu aprendi para interagir com ela. Mas como eu crio também um eu também vou guardar aqui o eu, mas como o eu não é, este eu é um pensamento, não é nada que existe, porque ele não existe, é um pensamento, eu vou guardar crenças e conceitos. Então ele está sempre está sempre em movimento, o eu. Às vezes é legal, às vezes não é, às vezes é isto em função do que me vão dizendo e do que eu vou experimentando. O que é que vai acontecer? Eu preciso de um defensor para isto. Então, todos os pensamentos de defesa e todas as ações de defesa nós chamamos ego, um Mister Ego, não é? É o senhor ego, que é uma confusão, se arma confusão. E nós estamos sempre. Portanto, o ego é uma criação minha, o eu é uma criação minha, a identificação com o corpo é uma criação minha. Não tenho como não me identificar com o corpo, é impossível. Eu não tenho como não criar o ego, é impossível. Ele não é um erro, nada disto é um erro. É parte de um processo. Sem isto, a consciência não se reconhece. É como aos gesso da perna. Você quebra um osso e põe o gesso. Ele é muito útil enquanto que o osso está solidificando. Quando o osso solidificou, você tem que tirar, porque se você não tira, o que é que vai acontecer? Ele definha-lhe a perna, né? O ego, em determinada altura, a partir do momento em que você reconhece há mais qualquer coisa além disto, que é o despertar, o trabalho daí para a frente é precisamente a desidentificação com a experiência e o fim do ego. É isso que nós estamos fazendo. É o fim do eu pequenino e vai acabando o ego também, porque o ego é o guarda-costas dele. À medida que o eu desaparece, eu não preciso de guarda-costas, não é? Se eu não tiver em perigo, para que eu vou contratar um? Se eu viver num país sossegado, calmo e que é para quê? Eu não preciso de alarmes, não preciso de nada. Eu, quando vivia em Portugal, não tinha nada disso. Aqui tem que ter, não é? Estou em risco. Lá não estava, não é? É esta a diferença, percebe? Ora, não tenho como não criar o ego e não tenho como não criar a identificação com o corpo. Então, se eu sei que existe, o que é que eu sou? Eu tenho que ser alguma coisa. É impossível eu saber que existe e não ser nada. Não é possível. Portanto, este processo não é um processo que nós criamos porque somos bobos ou porque a sociedade é que nos faz criar isso e que não tem nada a ver. Os outros são como eu, é igual. Eu também sou os outros. Para si, eu faço parte dos outros. Para mim, você faz parte dos outros, não é? Portanto, eu também sou o mal da fita quando você olha para os outros, e você também é má da fita quando eu olho, não é? E não tem nada a ver com isso. Este é um processo que a consciência passa. E ela tem que passar por ele, senão não consegue. É E este dentro, processo. Isto não acontece
para qualquer coisa. Isto acontece simplesmente e leva ao reconhecimento. Uhum. Certo? Sim. E dentro disso, João, que você está falando, então existe um propósito na existência? Existe um propósito do porquê a consciência se projeta, do porquê existe todo esse universo? Isso que a gente chama de universo? Não existe um propósito. Isso que a gente chama de universo, eu costumo brincar, eu costumo dizer, o universo é um mundo de pedras e rochas, não é? E fogo. O universo é a manifestação da consciência também, não é? O universo não tem nada, o universo é um monte de... Agora, o que está por trás do universo é que é a origem, não é? Eu faço parte do universo e você também, não é? Nós fazemos parte de quando estamos na forma, não é? Fazemos parte de tudo isto, não é? Ora, há um propósito? Não, não há um propósito. Se houvesse um propósito, nada disto poderia acontecer, não é? Porque então, isto não vai naquele sentido, não pode, aquilo tem que ser assim, não pode ser. Particularizávamos tudo. Quando há um propósito, aliás, qual é a origem do sofrimento emocional? É a briga com o que acontece, a pessoa não quer que aconteça assim. Se houvesse um propósito, já, não está dentro do propósito, não está. O propósito é aquele, temos de fazer tudo assim. Não, não há um propósito. O que se chama propósito da existência não é um propósito, ou seja, não acontece para aquilo. Este acontecimento não acontece para que aconteça aquilo, não. É todo este processo leva à consciência de reconhecer assim. Pode chamar isso o propósito. Eu falo muito nisso também no propósito. O propósito da existência, qual é? É a consciência reconhecer-se como consciência. Mas não é o propósito em si, não é o objetivo. As coisas não acontecem para isso. É ao contrário. As coisas acontecem e levam a isso. É precisamente ao contrário. Porque não há livre-arbítrio, não há nada. Simplesmente o acontecimento acontece e ele leva a uma transformação. E a transformação vai naquele sentido. Sempre. Mas não é porque está alguém a dizer que tem que ser assim. Não, é porque é assim, é espontâneo, tudo é espontâneo. Não há um propósito de existência. Ele leva ali. Ele leva ali. Leva a isto. Você percebe? Wanda, é incrível, porque quando isto cai, fica tudo tão claro, você percebe esta clareza, você sabe isto e você percebe uma bobagem isto tudo, mas é uma bobagem que tinha que acontecer, porque se não acontecer não traz aqui. Ela não foi criada para isto, mas levou a isto, que é diferente. O acontecimento é espontâneo. Ele tem a ver com a interação toda à volta, porque repara uma coisa, porque é que chove? Para regar as plantas? Porque os índios dançam? Porque nós rezamos muito? Não. Não tem a ver com isso. Chove, criam-se condições atmosféricas que faz chover. Às vezes até é bom porque rega as plantas, outras vezes não é muito bom porque não devia chover naquele dia, mas chove, não é? Depois chove, não é? Rega as plantas, mas você está com tudo no carro, com a sua família para ir para a praia e pronto. Tira tudo do carro e mete-se em casa, não é? E o vizinho do lado ficou todo contente porque regou as plantas, não é? Escusa ir lá para fora com a mangueira a regar, não é? E o E outro dentro fica todo desse chateado, estava com o churrasco montado cá fora e já não pode fazer o churrasco. O outro acha muito bom porque não sei o que é, e o outro não sei o que mais. Quer dizer, agora, leva a qualquer coisa sempre, leva. Você fica a brigar em casa porque ia para a praia, você aproveita e olha para essa briga e transcende isso. Certo? Ou não. Ou então vai fazer outra coisa qualquer e diz, ainda bem que eu não fui à praia, olha, se eu tinha ido à praia. Ou então houve um relato que houve uma coisa qualquer na praia, morreu não sei quanta gente. Eu tinha uns tios que já morreram com a idade, né, que perderam um avião, eles moravam em Londres, na Irlanda. Eles perderam um avião e o avião caiu. E se calhar ficaram chateados com o filho, porque às vezes perderam o avião por causa do filho. Não sei bem porque é que foi, mas se calhar brigaram com o filho e tudo. O avião caiu. Percebe? A forma, ela é espontânea, não chove para nada. A forma não acontece com nenhuma finalidade, ela só acontece. Porque há tudo o que está todos os intervenientes daquela ação fazem com que seja assim. O estado de maturidade, o estado, cada um faz com que seja assim. Né? Se você for mexer com um leão, ele mata. Não é? É evidente, não é? É Sim. evidente. É porque é malvado o leão? Não. É assim. É porque é assim. Não é? Você, é uma consequência. Ele matou-me para não sei o quê. Para eu voltar a nascer. O leão matou porque é assim. Você foi mexer com ele, não é? Ô, João, e dentro disso, né, também ainda.
o que que é o sofrimento emocional e como é que seria o processo de lidar com esse sofrimento para sair dele, que eu acho que essa é a questão das pessoas, né? E o sofrimento acaba estando aí na trajetória da busca espiritual. Então, assim, queria que você falasse um pouco sobre o que que é isso, como é que a gente lida com isso e, se possível, como é que se resolve o sofrimento emocional. Você agora você disse a palavra correta. Como é que se resolve? Você quando disse como é que se lida, não se pode lidar, ninguém consegue lidar com isso. Você não lida, você não faz nada. Você só pode resolvê-lo, que é muito diferente, né? Não lida com ele. Você não consegue lidar, porque você não é essa a sua ação. A sua ação não é essa. Porque, primeiro, não existe o sofrimento emocional. Ele não existe. O sofrimento emocional é uma sensação provocada por uma experiência. Toda a experiência sabida com os seis sentidos, os cinco de fora para dentro, mais o sexto, como eu disse há bocado, ela provoca-lhe uma sensação. Quando a sensação é agradável, você tenta segurá-la. Quando a sensação é desagradável, você tenta tirá-la. Se ela é neutra, é uma sensação que anda para aqui, você nem liga, não se importa de nada, não é? Você vai almoçar com uma comida normal, não diz nada. Agora, come uma comida muito boa, você diz, isto é muito bom, meu Deus. Ou come uma comida bem desagradável, e isto que eu nunca mais tenho isto. Isto é normal, não é? É normal. Se levantarem com o pau para bater, a gente faz assim, a gente defende-se, não é? A gente não fica à espera da pancada, não é isso? Todo mundo se defende, não é? E com a sensação emocional é a mesma coisa. É uma sensação só. É uma sensação. E quando você briga com ela porque não a quer, porque você percebe a sensação e você começa brigando com ela, porque você não a quer. Ou começa querendo segurá-la. Como é que você faz isso? Da única maneira que você conhece, você não tem como lidar. Como é que faz? Pensando. Começa pensando e começa, isto é assim, isto é aquilo, isto é aquilo outro, não, eu vou fazer assim, não, isto, aquilo, aquilo. E começa, quando ela é agradável, você tenta mantê-la, você tenta adicioná-la e começa a criar pensamentos para mantê-la, adicioná-la, adicionar, não consegue. Ela mais tarde ou mais cedo vai se tornar desagradável, porque vai vir um pensamento de alguma coisa. Quando você tem pensamentos, que é plof, 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 são flashes de memórias de experiências que você vivenciou, não é? Pronto, elas aparecem aqui. De vez em quando há uma que você não gosta. E você, ou há uma que você gosta, e você começa a criar. Ou então, quando você vê alguma coisa, é agradável, ou ouve o que é agradável ou desagradável, e você começa a criar um pensamento, aí já é o ato de pensar. Já é o ato de pensar, já é você que cria isso propositadamente, ao passo que o pensamento não, ele aparece, faz parte da atividade da consciência, não é? E quando você começa aí nesta briga, você cria aquilo que se chama a dor emocional. E quando briga, você cria o sofrimento, ou seja, você mantém aquela sensação desagradável no tempo. Porquê? Porque você está brigando com ela, você está energizando. Você energiza isso. Você tem a sensação e você energiza. Quando ela é agradável, você energiza pensando nela e querendo acrescentar mais a essa sensação, trazer mais coisas para essa sensação para mantê-la no tempo. E você está energizando. De repente vem um pensamento e que vira aquilo tudo ao contrário. E pronto, e começa a ser desagradável. E que é o que acontece com o pensamento prático. Nós temos o pensamento prático e de repente transformamos-lo em pensamento emotivo, ou pensamento emocional, ou pensamento egóico, como quiser chamar. E você começa a ter dor, começa a ser desagradável e você briga. A origem do sofrimento emocional não é o pensamento, como se diz muito na internet, ou passado, futuro, e que a origem do sofrimento emocional é sempre a briga, é a não aceitação do que é. Mas você também não consegue aceitar. Você consegue permitir que esteja aqui, você consegue estar consciente da sensação e senti-la. Encare-a, sinta. E ela desaparece. Você sabe isso, temos feito isso muitas vezes nos encontros, nos satsangs. As pessoas vêm, João e tal, e agora e desaparece. E você fez isso já comigo. E ela desaparece, desaparece, desaparece. Desaparece. É a única coisa que você pode fazer. É ficar consciente dela. Como dizia São Paulo Apóstolo, ele dizia: tudo o que vem à luz da consciência é queimado no fogo da consciência. Claro, tudo o que você consciencializa só, sem energizar, você está consciente, sem energizar, desaparece. Ou toma consciência de pensamentos
sem lhes dar continuidade, eles desaparecem, ou você sente e desaparece. Pois há mais, porque o que é que cria isso tem que desaparecer, que é o eu, não é? Ele tem que desaparecer, não é? Ele tem que ser extinguido, não é? Tem que ser percebido como não eu e desaparece. Então eu deixo de criar as sensações, não é? Deixo de ir atrás das sensações, deixo de criar nomes para as sensações. Sim. É a única maneira que você tem. Você não pode fazer mais nada em relação a isso. Certo. Então, João, só tenha consciência, né? Então, assim, nós não somos assim o fazedor, né? Como você falou, não tem como lidar com isso. O que está reagindo às sensações, querendo acrescentar ou desacrescentar? É a consciência identificada, Claro, intuitiva? só há consciência, não pode ser mais ninguém. Se eu tiver um cachorro em casa e aparece cocó no chão, quem é que fez cocó? Foi o cachorro, não toca a mais ninguém. Só pode ter sido o cachorro. Aqui é exatamente o mesmo, não é? O que é? Qual é a única realidade? Consciência. Quem é que cria a ilusão? Consciência. Quem é que sai da ilusão? Consciência. Quem é que briga? Consciência. Quem é que criou o ego? Consciência. Sempre, não há mais nada, somos sempre nós, na ilusão. Consciência ou está na ilusão ou não está. Quando ela sai da ilusão, pronto, acaba o filme. Quando ela está na ilusão, ela constrói um filme enorme à volta, por defesa sempre. Por defesa, tudo isto é reativo. Os animais só reagem às situações, às sensações. Você chega ao pé de uma fêmea com crianças, ela reage logo. Com crias, ela reage logo. Não é? Logo. Você chega ao pé de um animal que está comendo, ele reage logo. Toda a ação, toda a ação dos animais e das plantas visa a sobrevivência do indivíduo ou da espécie. E da espécie. Está sempre a sobrevivência do indivíduo e da espécie, sempre. Só isso. Os gatinhos estão brincando. Não nada brincando, eles estão aprendendo a sobreviver. Mesmo as próprias crianças, elas estão aprendendo com as coisas. Aquilo é intuitivo. É intuitiva, a aprendizagem é intuitiva. Percebe? Agora, o ser humano toda a ação visa a defesa do eu, do corpo, da espécie, é do eu. Os animais é do corpo e da espécie. O ser humano é do corpo, da espécie e do eu. Porquê? Porque ele criou um eu que os animais não têm. E a confusão é essa. Essa é a grande confusão. Porque esse eu que é o corpo e um monte de imagens. O corpo, o nome e um monte de coisas à volta. Não é? Um monte de coisas à volta. Pois, não, porque eu sou da família, não sei o quê, porque eu sou uma pessoa muito importante, meu pai é milionário, porque eu ganhei muito dinheiro, isto, aquilo. É que dentro, você vai morrer na mesma. Vai acontecer o mesmo que aconteceu. Uma vez, eu lembro que ouvi um cara a dizer: um pobre e um rico, quando comem comida à boca, o processo digestivo é igual. Eu comecei-me a rir, porque eu comecei-me a rir, mesmo porque ele disse-me isso assim. Já percebeste que um pobre e um rico, quando metem comida e comem, o processo digestivo é igual. Uhum. Eu comecei-me a rir, porquê? Porque é isso mesmo. Nós queremos um monte de ideias em relação às coisas. Percebe? Sim. E, João, qual é o processo para sair dessa ilusão, né? A gente vai chamar de iluminação espiritual. E aí, no grupo, né, lá nos seus Eu trabalhos, gosto você mais do fala. reconhecimento do ser. Eu gosto mais do reconhecimento do ser, sabe? Eu gosto mais do termo reconhecimento do ser. A eliminação tem muito conceito. Reconhecimento é mesmo, eu reconheço aquilo que eu sou. Qual é o processo? É virar a Pra... atenção para dentro. Tem dois processos. Há duas coisas essenciais que você tem que fazer. Uma que é acabar com aquilo que você não é e outra é reconhecer aquilo que você é. E são dois processos diferentes. Eles encaixam-se, eles são feitos ao mesmo tempo, eles encaixam-se, mas o que você faz para acabar com isto é diferente do que você faz para reconhecer isto. E se você não fizer isto, você não se consegue manter aqui. Porque você entra em satsangs, medita, fica quieta, fica em silêncio e quê, e você percebe aquilo que você é, de repente tem um insight, e é isto que eu sou. Mas não consegue manter isto, você põe a atenção aqui, você acredita nisto, você acredita que é isto, e quando repara, está lá outra vez. Você tem que perder todos os conceitos, tem que perder as crenças, você tem que zerar aqui.
O eu, ele tem que desaparecer. E ele desaparece. Claro que você reconhece ainda, tem eu, quando se reconhece o ser. Por isso é que se diz iluminação. Eu não gosto disso, porque a iluminação, parece que a pessoa fica no estado, e não fica. Você reconhece aquilo que você é, e depois você ainda tem processos mentais, ainda entra em processos mentais, até desaparecer tudo e até ficar só e eu, consciência pura, não é nessa dimensão ainda. Ainda vai passar para uma outra dimensão. O reconhecimento do ser, aquilo que nós chamamos de iluminação, nesta dimensão, ela é uma entrada noutra dimensão. Ela é o fim desta dimensão, mas é uma entrada noutra. E você vai entrar noutra dimensão, ainda tem um processo do fim da forma, que é isso que a consciência está fazendo. Ela identificou-se com a forma, manifestou-se com a forma, identificou-se, ela vai sair dessa, dessa identificação com a forma. Percebe? Mas ainda fica, ainda vai sair, ainda precisa mais uma ou duas dimensões até isso desaparecer, até ficar a consciência pura, só completamente liberta da forma, percebe? Isto é, você manifesta essa consciência, ela não sabe o que é, ela individualiza-se, como planta, começa um processo de individualização, o animal está mais individualizado, o ser humano está super desindividualizado, o ser humano então está muito individualizado, já sabe que existe, já criou um eu, já, meu Deus do céu, criou uma individualização enorme, já criou uma família à volta a isto e aqui está completamente agarrado a tudo aquilo que ele vê, está individualizado, ele vai perdendo essa individualização até que essa individualização acaba. E então ele percebe-se outra vez como o todo da consciência, mas neste momento consciente. Ao passo que aqui ele era o todo da consciência sem saber quem era, não estava consciente. E quando chegar aqui, ele percebe-se como todo. Aliás, você, quando se reconhece o ser, mesmo nesta dimensão, você reconhece o ser, você está aqui e você percebe-se como todo. Mas ainda há pequenas coisas na forma, percebe? Ele tem que ir largando isso, largando isso, largando isso. Isto é um processo, banda. A iluminação não é um fim de alguma coisa, isto é um processo. Você entra numa outra dimensão, é o fim desta, mas entra numa outra dimensão e continua o processo de identificação. Deve Certo. ser consciência pura. O que as religiões falavam que é ficar com Deus, uno com Deus. É quando a consciência começa a vibrar numa única vibração única e não em separada como ela está na multiplicidade, ela vai ficar na unicidade. É um processo da Trancomesia Einstein. Eu não estou a falar da religião, não estou a falar do ocultismo, não estou a falar de nada disso, eu estou falando do processo de transformação de uma energia que somos nós. Sim, Sim. certo. João, Mas neste essa é caso você fala disto não por crença, não porque leu na Bíblia, não porque lhe disseram, não porque isto, não porque aquilo, não porque aquilo outro. Você sabe isto, porque você está sendo isso. Você está sendo isso consciente. Você sabe isso. Você é o conhecimento em si. Você não precisa aprender, você precisa aprender coisas práticas. O conhecimento não. O conhecimento você é esse conhecimento. Só tem que acessar a ele. Uhum. João, então, essa é uma primeira conversa. Depois eu quero que a gente marque mais para a gente aprofundando, conversando e detalhando mais sobre isso. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse sobre o seu trabalho. Como é que você leva as pessoas a esse caminho de reconhecimento? O que é que eu faço? Eu levo as pessoas, como você sabe, você faz parte deste grupo, o que é que você sabe que eu faço encontros satsangs todos os dias. Agora comecei a descansar. Eu descansava ao sábado, só comecei a descansar também à sexta-feira, porque realmente fico bem cansado, né? Todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e domingo, há um encontro. Ou é às 8 da noite ou é às 4, em função do dia, porque tenho pessoas, como você sabe, tem portugueses, né? E tem brasileiros em Itália, em Espanha. O brasileiro é como o português, é como a formiga. Em todo o mundo há português e brasileiro. Não faz. Mas vocês ainda são 200 milhões, nós somos 10 milhões mal contados, como dizia o meu pai, 10 milhões mal contados, estamos em toda a parte do mundo, meu Deus, há português em tudo quanto é lado, tropeçamos sempre com o português e brasileiro, né? E então, todos os dias há encontros. Eu faço sessões individuais também,
com pessoas que querem estar ali uma hora, são 55 minutos, uma hora comigo, a fazer o trabalho interior comigo, a aprender a direcionar, a levar as pessoas a reconhecerem-se, a acabar com o eu e a reconhecer o eu, a aprofundar-se, a enraizar-se, em função do que quiserem. Depois temos retiros, todos os meses há um retiro, todos os meses há um retiro, um fim de semana, que às vezes é 2, 3, 4 ou 5 dias, em função se temos feriados ou não. O de 5 dias normalmente é o de Réveillon, os outros nunca chegam a 5 dias. Ou seja, o óleo de setembro vai ser de 4 dias. Depois faço também, temos uma plataforma onde nós postamos o encontro do dia anterior, lá também, todos os dias é postado em áudio, e as pessoas vão assistindo, podem assistir, estão em casa de manhã, estão com um bocado de movimento, põem um bocado de um satsang aquietam, ou não puderam entrar, e temos o grupo WhatsApp, e depois temos uma disponibilidade, como você sabe, qualquer coisa envia mensagem, ou quer falar comigo, diz-me, se não puder na altura passar um bocado falo, respondo às mensagens e tudo, quer dizer, é uma interação constante, vocês lá, eu estou com um movimento enorme, o que é que eu faço? Eu não estou conseguindo sair daqui. Se eu estiver disponível, eu respondo imediatamente. Às vezes estou em consultas ou estou a fazer outra coisa, mas sempre 10 minutos, 15, meia hora ou mais tardar tem a resposta e muitas vezes até ligo e ajudo, vamos lá, fique quieto, fique. Este é como eu faço o processo com as pessoas. As pessoas estão têm acesso a isto 24 horas por dia. E você sabe isso, não é? Agora, o que é que eu faço? Eu ajudo as pessoas e levo-as a acabar com o eu, que é a crença de nós, e a reconhecer aquilo que nós realmente somos. E isto é um processo. E tem meios para fazer isto. Tem ferramentas para fazer isto. Eu muno as pessoas de ferramentas para você, no seu dia a dia, você conseguir manter a presença. Porque esse é o problema, manter a presença. Nós estamos aqui presentes e de repente vem um pensamento e eu sigo logo, querer logo ver. Porquê? Porque eu acredito naquilo. Eu costumo dizer, se eu acreditar que sou um gato, eu mio. Não é? Mas eu acredito que sou um gato. Portanto, eu tenho que seguir. É impossível eu não seguir isto. Porque eu acredito. Então, eu tenho que desmontar esta crença toda. E este eu tem que ser desmontado. Eu lembro-me quando eu conheci Ramana, ouvi Ramana pela primeira vez, Ramana dizia, quando eu comecei a ouvir, eu ouvi muito pouco de mestres, mas primeiro que eu ouvi o Ramaná dizia, percebe o eu, investigam. Eu tenho vontade de rir, isso é isto mesmo. E quando eu ouvi também um Nisargadatta, ele dizia, fica no eu sou, esse eu sou, vai desaparecer e ficas tu. Eu percebi, eu tenho que desidentificar disto. E depois, ao mesmo tempo, vou-me puxando para aqui, porque eu tenho que perceber, eu não sou isto, mas sou isto. Mas eu só consigo enraizar-me aqui, ficar aqui plenamente consciente, quando isto tiver muito pouca força. Porque se isto tiver muita força, eu vou lá. Eu percebi isto, ficou claro, claro. Krishnamurti dizia, what's a thought? O que é um pensamento? Eu percebi. Eu tenho que desmontar isto. Mas não é um entendimento, não tento entender. Porque se tento entender, pensam. Não é. É só ficar consciente da ilusão. Só. Não é preciso entendê-la como ilusão, se não pensamos, e esse é o grande problema. Eu tive, como todos nós, tive anos em psicólogos, e você é psicóloga, sabe muito bem isso. O que é que eu digo sobre os psicólogos? São extremamente úteis para as pessoas que não estão despertas. Os que estão despertos não conseguem. Não conseguem, porquê? Porque é a mesma coisa que eu ir tratar uma pessoa que sofre do pé com o remédio para o coração. Um médico do coração é muito útil para o coração, para o pé não é. Tem que ser o médico do pé, não é? É assim que funciona. E quando a pessoa está desperta, o psicólogo não pode fazer nada com ele. Tem que vir para quem sabe tratar disso, percebe? Agora, você é contra o psicólogo? Não se encontra, nem sou a favor, isso não existe aqui dentro. O psicólogo é muito útil quando as pessoas estão no mundo e precisam de aliviar o sofrimento, porque acabar não conseguem, porque o sofrimento só acaba com o conhecimento seu. Não é? Portanto, alivia, mas não, alivia e acho muito bem, é muito bom. Não é? Agora, eu andei anos em psicólogo, conversas intermináveis sobre isto e aquilo, até que percebi. Não é falar nele, não é tentar entender, é olhar para ele só, ficar consciente dele. Claro que isto é uma série de processos e ferramentas, como vocês sabem, não é? E funciona. João, e quem quiser participar do grupo, dos seus satsangs, qual que é o caminho? Eu vou deixar os contatos embaixo do Está vídeo. completamente aberto a qualquer pessoa que queira participar, estamos completamente abertos. Inicialmente,
Inicialmente pede, através de um dos contactos, o celular, e-mail, ou vai ao site e João G Ensinamentos, joãoginensinamentos.com.br, mas você vai deixar o contacto, vai lá e tem lá uma parte dos encontros satsangs e pede para participar, pode participar, os e-mails são respondidos, e entra, recebe o link e entra no da quarta e no domingo, entra no ou quarta ou domingo, que é o satsangs abertos a pessoas de fora. Entrou, João, isto faz-me imenso sentido, eu quero realmente continuar. Pronto, então entra, bem, passa a receber o link diariamente, através de uma lista de transmissão, e depois, João, vou continuar. Então fica a fazer parte do grupo. Tem um processo de entrada, mas não é um processo de entrada, não é para qualquer um, não é isso. É para todo mundo que queira, não é? Estou aberto a todo mundo que queira. Simplesmente criei um processo, porque entrava montes de gente no grupo, depois metade não assistia, não sei o que, então criamos. A pessoa tem e entra, não é? Quarta e domingo, então faz-me. Até porque entra na quarta e no domingo é mais fácil para mim, porque faço aquele satsang direcionado para as pessoas que estão de novo, não é? Pronto, eu preciso, faz-me imenso sentido, João, quero continuar, então continuo a fazer parte de nós e é muito bem-vindo, com muito amor é recebido, como você sabe, não é? E sempre que precisar de mim, eu estou aqui, não é? Tá joia, João. João, muito obrigado pelo bate-papo. Eu é que lhe Vamos agradeço. marcar outro assim que você puder e quiser, Vamos, sim, tá? Para senhora. falar mais sobre isso, aprofundar mais alguns outros temas relacionados a isso, que tem muita coisa. Vamos, sim, Gratidão. senhora. Eu é que lhe agradeço, Ana. Muito obrigado e muito obrigado a todos que nos estiveram a ouvir. Obrigado. Obrigada, João. Obrigado, Ana.